Nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, a TV Verdes Mares completa 50 anos. A gente mostra a partir de hoje esse trabalho que registrou a história do Ceará. Vamos relembrar algumas das nossas grandes coberturas. O tempo muda muita coisa, a ponto de deixar apenas um muro e mensagens num lugar que testemunhou, por exemplo, uma grande tragédia. Mas a memória continua viva, na lembrança e nos arquivos das grandes coberturas da TV Verdes Mares, como a recente tragédia do desabamento do edifício Andréa. Não importa a época, o fato, o lugar, a notícia sempre chega até você aqui pela TV Verdes Mares. Há quase 20 anos você viu aqui que a Praia do Futuro, sempre tão frequentada por turistas que chegam a Fortaleza, foi cenário de uma tragédia. A chacina dos portugueses. Quem não lembra? Caso que repercutiu no Brasil e no mundo. Era agosto de 2001. Os 6 portugueses que desembarcaram no aeroporto de Fortaleza foram mortos e enterrados nesta barraca de praia por um outro português, Luiz Miguel Militão Guerreiro, e alguns comparsas. Tudo para roubar dinheiro das vítimas. Na época, Dona Adelina tinha alugado a barraca para os criminosos, sem saber as intenções deles. Aluguei para eles, que eles falaram que ia comprar a barraca. Eu nunca imaginava. Em 2005, dinheiro também motivou um dos crimes mais famosos do país. O furto do Banco Central, que seu Nirê sabe descrever muito bem só das reportagens que assistiu. Foi alugada uma casa a menos de um quarteirão de distância, foi feito um túnel. O túnel saiu no ponto exato que eles queriam, né? Levaram o dinheiro. E quanto? Cerca de 164 milhões de reais. Milhões também foram desviados da merenda escolar em Fortaleza em 2002. Mas a educação rendeu boas notícias com os índices de desempenho nas escolas públicas. Chegou a ter 82 das 100 melhores do país. Em 2004, a TV Verdes Mares cobriu uma tragédia difícil de ser esquecida. Foi aqui, no quilômetro 449 da BR-116, que ocorreu uma das maiores tragédias rodoviárias do Ceará. Era 21 de fevereiro de 2004, véspera de carnaval. Um ônibus do transporte interestadual saiu de Fortaleza com destino a Salvador, na Bahia, mas não conseguiu chegar. Ao tentar fazer esta curva, o ônibus caiu dentro do açude Cipó. A tentativa de resgate das vítimas durou mais de 24 horas, mas não foi possível salvar as 42 pessoas que viajavam dentro dele. Devido à pressão da água, a gente não conseguia abrir as portas do ônibus, nem as janelas. Tentamos quebrar, não conseguimos. Os açudes, a luta contra a seca, sempre estiveram nos nossos noticiários. Em 2002, mostramos a inauguração do Castanhão, maior açude público para o abastecimento humano do Nordeste. Na saúde, saímos dos piores índices de mortalidade infantil do Nordeste e alcançamos excelência, com pesquisas de ponta como a pele de tilápia em queimaduras, que virou uma referência mundial. E o mundo esteve aqui. Se em 2014 teve Copa do Mundo no Brasil e Fortaleza foi cidade sede, claro que a TV Verdes Mares estava por lá. Na verdade, estava por aqui. 10 seleções passaram pela nossa Arena Castelão em 6 jogos na capital. Num deles, a imagem que a TV Verdes Mares não imaginava mostrar. Neymar sai de campo machucado na partida pelas quartas de final contra a Colômbia. Mesmo assim, vitória brasileira muito festejada por aqui. E no principal cartão postal da cidade, a Praia de Iracema foi palco da FanFest, o ponto de encontro de todo o mundo.
O colorido das torcidas pintou a tela da TV Verdes Mares. E para se emocionar, bastava parar e sentar na frente da TV para sentir a energia de um momento histórico. Aquela coisa do hino, né? Parar e todo mundo começar a cantar o hino, a capela. Foi uma coisa assim que marca, né? O mesmo Castelão também foi cenário de outro evento grandioso, mas desta vez foi a fé que entrou em campo. Em 1980, o Brasil recebia a visita de um Papa pela primeira vez e 122 mil pessoas viram João Paulo colocar chapéu de vaqueiro e ouvir o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Padre Gilson estava lá. Eu estava junto do Papa, eu ajeitava também o altar, ajudei na comunhão. A primeira pessoa que ele abraçou fui eu. Mesmo quem não foi ao Castelão teve a oportunidade de ficar pertinho do Papa. Ele desfilou pelas ruas de Fortaleza no percurso até aqui no Seminário da Prainha, onde ficou hospedado. E nesta capela, João Paulo II celebrou uma missa para os seminaristas. Em 94, outro religioso deixou os cearenses de olhos grudados na TV. Mas neste caso, foi a aflição de ver o então arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Loscheider, refém de presidiários durante uma visita ao Instituto Penal Paulo Sarazate. A jornalista Erilene Firmino foi cobrir a visita e acabou refém. Quando já estava terminando, aí começou aquela confusão, o Carioca subiu, botou a arma no pescoço de Dom Aloysio. Padre Lino foi ao presídio para tentar negociar com sequestradores. Se impressionou com a serenidade de Dom Aloysio. Dom Aloysio conseguia transmitir esta calma, né? E ele também falou com a gente, não, que a gente está nas mãos de Deus, né? Ele não falou que estava nas mãos dos sequestradores, estamos nas mãos de Deus. Então, se está na mão de Deus, está seguro, né? Outra história que deixou todo mundo apreensivo diante da TV foi a do voo 168 da VASP. Em 1982, o avião caiu na Serra da Pacatuba, pouco antes do horário do pouso, em Fortaleza. Dr. Odorico acompanhou pela TV e presenciou a tragédia que matou 137 pessoas. Entre elas, o empresário Edson Queiroz, fundador do grupo Edson Queiroz, do qual a TV Verdes Mares faz parte. Eu tive acesso porque era médico, né? Estava acompanhado de um rapaz que era técnico também, foi comigo, para ver se a gente conseguia dar alguma assistência a um possível sobrevivente. Mas realmente o impacto foi muito violento e não teve sobreviventes. Mas aquilo me deixou assim, tanto a reportagem mostrando o acidente, como posteriormente o enterro coletivo, né, que foi feito com as vítimas desse acidente. Ali, de certa forma, o bombeiro, quando foi para aquele tipo de ocorrência, a gente sabia que a probabilidade de resgatar vidas era mínima. Era um tipo de ocorrência que, na verdade, você não lidava com aquele conceito de vida e de morte. Mas no ano passado foi diferente. O prédio desabou aqui, ó. Sem dúvida, a ocorrência mais complexa que a gente atuou. No Andréa, cada decisão ali que a gente tomasse poderia redundar numa operação de sucesso e a gente conseguir resgatar alguém com vida, ou uma decisão mal tomada poderia causar uma nova instabilidade, um novo desabamento e a gente tirar a chance até de tirar pessoas com vida. 9 pessoas morreram e os bombeiros conseguiram resgatar 7 sobreviventes diante da expectativa de quem via tudo pela TV Verdes Mares. A gente não podia deixar de estar acompanhando, né? É uma coisa inexplicável, né? Agora, ver aquilo cair... A gente entendeu que a imprensa era, vamos dizer, o elo de ligação com essa grande população que estava ansiosa por resultados, para que a gente pudesse resgatar as pessoas que estavam sobre aqueles escombros. Na tristeza, na alegria,
Este casamento da TV Verdesmares com o telespectador está completando bodas de ouro. 50 anos de informação, emoções e de história na sua tela. Amanhã, na série de reportagens especiais sobre os 50 anos da TV Verdesmares, a gente compartilha com você a história de cearenses que se destacaram e ainda de que maneira nossas qualidades foram valorizadas no Brasil e no mundo nesse meio século de TV Verdesmares. E o CE2 termina aqui com imagens do trânsito na nossa capital, mas a gente vai falar de chuva, porque segundo a FUNSEMI choveu em pelo menos 51 cidades de ontem para hoje. O maior registro foi em São Gonçalo do Amarante, com 46 milímetros. Para amanhã, a previsão